qualidade e requinte e estilo, você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi-mirim e Araraquara. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Ok, estamos chegando pela sua TV São Carlos com mais uma edição do nosso programa O Cheque Mate. A você o nosso muito obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. E nesta edição de hoje nós vamos bater um papo gostoso com o vereador Lineu Navarro, ele que é do PT aqui de nossa cidade. Vereador, que prazer imenso tê-lo conosco aqui no Cheque Mate pela TV São Carlos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O prazer é meu, Odeci, de estar aqui na TV São Carlos, no programa Cheque Mate, e como sempre procuro fazer, responder a todas as questões, independente da forma que venho. Tá? Estou à disposição e quero agradecer o espaço concedido para o nosso mandato. Confesso que até um desejo meu pessoal, já há tempos, de tê-lo aqui no nosso programa. Desde quando eu comecei aqui pela TV São Carlos, o senhor também era uma das figuras que eu desejava há tempos de ter aqui na bancada do programa. Muito obrigado pela presença. Bom, ô vereador, nesse início de bate-papo aqui, nos fale um pouco da sua origem e há quanto tempo o senhor está na vida pública, vereador? Olha, eu, na verdade, sou mineiro da grande Monte Santo de Minas, que é uma cidade do sul de Minas. Cursei depois Oculta Ciência na cidade de Campinas, colegial, e vim para cá em 1975. Ingressei na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, não me formei em engenheiro, mas cursei 6 anos de engenharia e acabei me formando em História. Também passei algumas vezes pela Universidade Federal no curso de Pedagogia. Eu entrei na vida política logo que cheguei em 75 aqui em São Carlos. Participei do movimento estudantil, da retomada do movimento estudantil, e a USP aqui de São Carlos foi ponta de lança na reconstrução das entidades estudantis do nosso país. Então participei desse processo pelo CAASO, através do CAASO. Depois também fui diretor do Diretório Central dos Estudantes da Unicep, na época existia, era a SER que chamava ainda, onde cursei História. Então eu sempre participei da vida política, eu era de um grupo de esquerda clandestino em nosso país, um dos grupos que veio para a formação do PT. Então sou fundador do PT e estou no PT aqui de São Carlos desde 1980. Fui candidato a vereador algumas vezes com insucesso. Em 1996 me elegi pela primeira vez vereador. Estou na Câmara Municipal, agora exercendo o quinto mandato. Quinto mandato como vereador na cidade. Sempre falar de Lineu Navarro é lembrar de um vereador muito combativo, né? Pelo pouco tempo que eu estou aqui na cidade, eu sempre observo muito o seu trabalho, o senhor é muito combativo, né? Sempre faz aquela oposição ferrenha, mas aquela oposição inteligente. E o senhor vem trabalhando na CPI da instituição Corpo e Alma, não é isso? Além do senhor, quais outros vereadores compõem essa CPI? Eu fui indicado pela bancada do PT para compor essa comissão, uma comissão que foi constituída a partir de um requerimento de autoria do vereador Penha, que é o presidente da comissão. O vereador Bragato, do PV, é o relator da comissão, e tem mais ainda a participação dos vereadores Rodson, do PSDB, e da vereadora Cidinha, do Solidariedade, do Partido da Solidariedade. Tá? Essa comissão foi constituída a partir de denúncias que teriam ocorrido irregularidades do convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e a entidade Corpo e Alma na execução de um projeto social, de um projeto de atendimento a particularmente pessoas mais da terceira idade, em dois centros religiosos, localizados nos Altos do Tijuco, lá na Vila São José, na Igreja das Sacramentinas e na Igreja do Perpétuo Socorro. Então lá teriam se desenvolvido atividades e desde o ano de 2012, na verdade, e fruto de denúncias de irregularidades, nós aprovamos a constituição dessa comissão para analisar a execução do convênio, particularmente no ano de 2013.
Então é esse que é o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. E quais os avanços até agora que essa CPI obteve, vereador? Olha, nós fizemos um roteiro e estamos cumprindo esse roteiro. Primeiro, solicitamos toda a documentação da entidade e da prefeitura referente a este convênio. Então chegaram as relações de pessoas que teriam participado desse projeto nas duas igrejas. Ouvimos a toda a documentação, obviamente, da prestação de contas do convênio. Ouvimos no primeiro momento a diretoria desta entidade, os seus prestadores de serviço, as pessoas que são responsáveis pelos locais onde foram desenvolvidas as ações da entidade, e agora estamos numa outra fase que é de ouvir as pessoas, cidadãos, que teriam participado das ações da Corpo e Alma nesses dois locais. Mas até agora, se conseguiu através dessa CPI comprovar alguma coisa de fato, vereador? Olha, até por uma forma de trabalhar a CPI, eu já fui membro, já fui presidente, relator de outros CPIs, a gente sempre costuma ter um cuidado de falar daquilo que já está público. Certo, tomando cuidado para não inferir nenhum... Tem que usar de muito critério, na verdade. Critério para falar, para dar declarações, para que não seja inviabilizado do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, os trabalhos da CPI. Tem toda uma legislação que é obrigada a cumprir no transcorrer da CPI. Então a gente precisa ter sempre muito cuidado. Mas, obviamente, daquilo que já está público até o presente momento, de muitas pessoas, de várias pessoas que foram convidadas a depor, se ficou claro que, apesar de constarem na relação apresentada para a Prefeitura como tendo sido pessoas que teriam participado das ações da Corpo e Alma nesses dois locais, várias delas negaram de forma peremptória, de forma muito clara, de forma muito tranquila, que nunca participaram de nenhuma ação da Corpo e Alma. Então isso é um fato altamente relevante nos trabalhos da comissão até agora. Agora, essa CPI, ela tem um prazo de encerramento? Como é que anda isso, vereador? O prazo dela foi de 90 dias. Como nós entramos num período de recesso no final do ano, o prazo foi interrompido e agora, há cerca de uma semana atrás, foi prorrogado para mais um período de 90 dias. Eu acho, chegando os documentos bancários da entidade, que tivemos, inclusive, que entrar na justiça no dia de ontem, tendo em vista a resistência da entidade de apresentar as cópias dos cheques que eles passaram durante a execução desse convênio, e é uma conta vinculada, não se trata de toda a conta da entidade, mas daquela conta vinculada a esse convênio, como reza no contrato, no convênio público, eles eram obrigados a nos disponibilizar todos os cheques. Nós queremos os cheques e o verso, a folha de trás dos cheques, para saber a destinação exata deles. Então, como se negaram, nós entramos na justiça onde pedindo que o juiz determine a obrigatoriedade de eles entregarem esses documentos a nós. Até o que foi investigado, apurado, até o presente momento, é possível divulgar o montante do quanto de verba pública? O convênio, na verdade, ele estabelecia e foi usado para a entidade, bem ou mal, de forma regular ou de forma irregular, cerca de R$96 mil, que é o que preconizava o convênio. As primeiras liberações de recursos se deram em junho de 2013 e a última liberação em dezembro de 2013. Então, nesse período, usaram esse valor para aquilo que propunham, que era o plano de trabalho. O que nós estamos investigando é se efetivamente esses recursos foram aplicados naquilo que consta como prestação de serviço, naquilo que consta como contratações de terceiros que foram feitas na prestação de contas. Aí, findado o prazo dessa CPI, isso vai para o Ministério Público e aí... O que acontece? A CPI, nós, na verdade, no final, apresentamos um relatório. Esse relatório é votado internamente na comissão, pelos 5 membros, com voto da maioria, ele vai para o plenário da Casa. E aí o plenário aprova ou rejeita este relatório. Aprovado, ele tem os encaminhamentos próprios. O maior interessado nisso, de chegar, é o Ministério Público, que aí ele passa a ser um documento do Poder Legislativo como um todo. A gente não julga, a gente investiga. Só investiga. Quem vai julgar, se for necessário abrir alguma ação, vai ser por conta do Ministério Público. Mas é claro que essa investigação ela acontece de uma forma paralela junto ao trabalho da polícia também. Nós temos o nosso trabalho e a nossa forma de trabalhar. O que nós sabemos é que o Ministério Público, a partir de uma representação do próprio vereador Penha, também está trabalhando e ouvindo pessoas e checando documentos e tudo mais. Mas o nosso trabalho, ele vai paralelo, não se confunde com o trabalho do Ministério. Até porque também possa elucidar esse caso, né? Isso, o objetivo nosso é esse. Muito bem, a você que está chegando agora, esta é a sua TV São Carlos, canal 7, nós estamos no Checkmate, neste bate-papo gostoso com o vereador Lineu Navarro. Nós vamos a uma pausa neste bate-papo aqui com o Checkmate. Vamos agora então?
com a participação do vereador Ronaldo Lopes, do PT, falando desta possível migração ou saída, como queiram, de duas empresas aqui do nosso município. Daqui a pouquinho tem muito mais no Checkmate aqui pela sua TV São Carlos. Um grande abraço aos ouvintes do programa do Checkmate da TV São Carlos. Sou o vereador Ronaldo Lopes. Trouxe hoje alguns temas importantes para a nossa cidade e um deles é a possibilidade que nós temos de duas empresas deixarem São Carlos. Esta é uma preocupação do Legislativo São Carlense, no qual eu comungo, e eu estive presente numa das reuniões em que tratou o Sindicato dos Químicos e a direção da empresa para que encontrasse uma saída para que a mesma permaneça em São Carlos. Então, essa é uma luta do Legislativo que eu procuro acompanhar e que tem também nesse imbróglio uma outra empresa que é a Cisterna, que é do ramo metalúrgico, que também anunciou a saída de São Carlos para Indaiatuba. Uma para Araras e outra para Indaiatuba. E eu concordo que nesse momento precisamos unir o Sindicato dos Químicos, dos Metalúrgicos, Poder Legislativo, Poder Executivo, para que nós possamos defender o interesse dos São Carlense, que é a permanência e a geração de emprego em nosso município. Ok, portanto, tivemos a fala do vereador Ronaldo Lopes, do PT, falando a respeito aí desta possível saída de duas empresas aqui de nossa cidade, migrando aí para outros municípios. É ruim isso, né, vereador? É péssimo. Quando a gente acaba ouvindo isso, né, dessa possível saída. Apesar desses dias o próprio governo federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, ter divulgado mais uma vez um índice muito baixo de desemprego no nosso país, sempre causa apreensão nas cidades quando empresas se mexem de um lugar para o outro. Acabam migrando, né? Prejudica a cidade da onde estão saindo, com certeza. Verdade. Nós vamos a uma pausa aqui no Checkmate pela sua TV São Carlos. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara. A K2 Construtora é uma empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e arquitetura, formada por um corpo técnico experiente e que desenvolve atividades com excelente padrão de qualidade, cumprindo prazos e entregando resultados. A K2 Construtora cuida da etapa do projeto até a entrega final de sua obra. Tradição e experiência é com a K2 Construtora. Rua Marechal Deodoro 2643, Centro. Fone 3415-0241. Marine Supermercado. Venha nos conhecer e conferir os diversos departamentos. Aqui você encontra tudo com o melhor preço da cidade. Marine Supermercado, com açougue completo e preços imbatíveis. Frutas, verduras, legumes e ainda cheque para 35 dias. Marine Supermercado, Rua Major Manuel Antônio de Matos, 155, na Vila Monteiro. Muito bem, estamos de volta pela sua TV São Carlos, canal 7, com o segundo bloco do Checkmate. Hoje entrevistando o vereador Lineu Navarro, ele que é do PT de nossa cidade. Vereador, na quarta sessão plenária deste ano, nós tivemos aí membros da Seixonoye lá na Câmara. Como é que é? Foi instituído o dia da Seixonoye aqui em São Carlos? Como é que é isso, vereador? Explica pra gente. Eles, na verdade, comparecerem a convite nosso, a convite do Poder Legislativo, certo, para expor, né, os princípios, as atribuições, a forma de atuar da Seixonoye em nossa cidade, nosso país, e também um pouco da história da Seixonoye. A Seixonoye é uma religião, mas é mais uma filosofia, na verdade, um modo de entender o mundo, né, que realça os valores da paz, do amor a Deus, né, da solidariedade entre os seres humanos, e tem muito também um viés de questão ambiental, que trabalham muito também essa questão. Nós propusemos, a partir da solicitação do Carlos, da direção
da Seixinoe na cidade de São Carlos, que fosse também criado em São Carlos o Dia Municipal da Seixinoe, que passa a ser comemorado anualmente nos dias 1º de março. É uma data que eles têm como referência da sua história no país, e outras cidades têm feito as mesmas proposições, e também a Assembleia Legislativa do Estado aprovou recentemente também o dia 1º de março a ser comemorado pela Assembleia Legislativa. Mas então essa é a ideia. Já entra em vigor agora? Entra em vigor agora, já esse ano. Nós vamos fazer um esforço de comemorar agora no próximo dia 1º de março, o dia da Seixinoe aqui no município de São Carlos, com algum evento que ajude a dar visibilidade às ações, né, e aos princípios filosóficos que movem a Seixinoe. E essa luta aí levou quanto tempo aí para ser travada, o vereador? Aprovação do projeto? Isso. A aprovação do projeto apresentamos no final do ano passado, se não me engano. Era uma pendência que tinha comigo um certo tempo. No final do ano passado nós apresentamos, né, e teve o voto unânime dos vereadores, porque é difícil ter alguém que seja contra, né, os princípios valorados pela Seixinoe. Aqui é uma filosofia de vida, né, que prega paz, né, prega harmonia, da família, né, então é difícil toda, ver né? alguém que seja contra. Muito bem, a você que está chegando agora, esta é a sua TV São Carlos, canal 7, este é o nosso programa, o Cheque Mate, neste bate-papo gostoso com o vereador Lineu Navarro, ele que é do PT. Lembrando que o Cheque Mate ele é exibido toda quinta-feira às 8 da noite pela sua TV São Carlos, com reprises ao longo da semana. Você que está chegando agora, nosso muito obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. Vereador, uma outra questão também que vem causando uma certa polêmica aqui na nossa cidade é essa questão das políticas públicas aqui do município. Algumas políticas foram abandonadas pela atual gestão. O senhor poderia dizer algo sobre isso, vereador? Olha, no nosso entendimento do PT, no entendimento eu enquanto vereador na Câmara Municipal, o que eu tenho comprovado nos últimos 2 anos da administração do PSDB e dos democratas da São Carlos é um total desmonte das políticas públicas que foram duramente construídas nos últimos anos na cidade de São Carlos. Então, na área de cultura, na área de esporte, na área de saúde, a forma de governar, o não funcionamento do orçamento participativo do nosso município, o desaparelhamento, o trancamento das ações nos conselhos municipais. Então, são políticas que foram construídas com o passar dos anos e que, efetivamente, o governo municipal resolveu desconstruir e não colocar nada no local. Mas aí, pegando o gancho no teu raciocínio, é a questão ideológica que fala mais alto do que o coletivo, do que a coletividade, os interesses? Não sei se é bem isso, na verdade, tipo assim, você desmontar programas que existiam, né, em determinada área. Na área de cultura, por exemplo, os pontos de cultura funcionavam na cidade de São Carlos, metade do município bancava e metade do governo federal bancava. Resolveu-se, na verdade, cancelar o convênio, perdeu-se dinheiro do governo federal e não se colocou nada no lugar. É tipo assim, na área de esporte, por exemplo, está acontecendo um desmonte das escolinhas de esporte na cidade de São Carlos. O corte até no orçamento da Secretaria. Até no orçamento, é brutal o corte no orçamento. Então imagina que nós construímos uma lei municipal que falava das bolsas atletas e das bolsas para atletas, que são pessoas, cerca de 40 atletas, 45 atletas, que são selecionados, apresentam currículo, proposta de trabalho, de como vão defender o município de São Carlos em eventos esportivos aqui e fora da cidade, e tem toda uma legislação que dá suporte a isso. E o Conselho Municipal é que escolhe essas pessoas que recebem uma bolsa de R$400 no máximo, mensal, para poder se dedicar com mais afinco ao esporte. O ano passado, desde o último mês de setembro, foram canceladas do dia para a noite, deixou essas pessoas de receber esse recurso. Então, a política que foi construída, que instituiu a Bolsa Atleta e a Bolsa para Atleta no município de São Carlos, que deixou de existir. Pontos de cultura, deixar de existir. No final do ano, o programa de férias das escolas municipais, que atendia, nas nossas administrações passadas, e até no primeiro ano da atual administração municipal, atendia de 600 a 800 crianças no período de férias. Então, eram 7 escolas que recebiam as crianças que se matriculavam no programa de férias, em toda a cidade. Reduziu-se para 2 escolas, uma em Santo Eudócio e outra na cidade de São Carlos. Imagina a dificuldade que criou para as crianças irem todas para uma escola só. É óbvio que o objetivo era acabar com o programa, como na prática acabou. De 800 crianças que atendia anteriormente, passou a atender 150 crianças. Porque como que uma criança que mora a 10 quilômetros numa escola vai se matricular num programa de férias?
deixou de ter uma referência nos bairros este programa. Então são programas que existiam que essa administração, infelizmente, vem ceifando, vem podando nos últimos tempos. Mas, vereador, permita-me aqui, não cabe fazer um contraponto. A prefeitura vem sofrendo aí um certo confisco no caixa, né? Enfim, isso também não dificulta o implemento dessas políticas que ficaram perdidas no meio do caminho? Olha, a primeira questão que precisa se diferenciar é o seguinte: a forma de governar, né? Existe uma dívida consolidada do município de São Carlos que é de milhões de reais. Ela não foi criada pelos governos do PT e de nossos parceiros na cidade. É uma dívida consolidada no ano de 1999. Nós assumimos a administração em 2000, em janeiro de 2000, que nós assumimos a primeira administração do companheiro Newton, né? Então, eram dívidas antigas da cidade, de falta de pagamento de fundo de garantia, de tempo de serviço, de pagamentos não feitos de previdência social, de Pronurb, de financiamento junto a bancos privados ou estatais que a cidade tinha. Então, em 99 se consolidou. Então, o valor da dívida é tanto. A partir daí, uma imposição do governo Fernando Henrique para todo o país, né? Era uma imposição da lei de responsabilidade fiscal. Justo. Todos os municípios do Brasil foram obrigados a fazer isso e todos os estados brasileiros. Então se consolidou a dívida. Se estabeleceu uma parcela mensal para os municípios pagarem. Mais ou menos pelo volta do ano 2004, 2006, não sei bem precisar a data, precisava estar com os dados aqui, as cidades recebiam visitas de escritório de advocacia que se propunham a ganhar liminares para diminuir os valores das prestações mensais destas dívidas. São Carlos entrou, contratou o escritório e ganhamos uma liminar. Então, por um período, acho que de 6 a 8 anos, nós pagamos um valor menor daquilo que tinha sido decidido lá atrás. Por quê? Isso em função de se negociar os juros que se cobram sobre essa dívida, que é um juro escorchante, totalmente fora de padrão. Inclusive, fruto de uma emenda constitucional aprovada no final do ano, já em primeira votação, que propõe uma outra forma de cobrança de juros que vai abaixar os valores das dívidas dos municípios e dos estados brasileiros perante a União, né? Tudo bem, então a dívida nossa ela ficou o mesmo histórico e nós passamos a pagar um valor menor mensalmente ao governo federal. Né? O que aconteceu? O ano passado, né, quando o governo, na transição, o governo recebeu o relatório do governo Barba, que mostrava todas as ações na justiça que o município tinha, ou tentando uma coisa positiva ou se defendendo. Essa dívida, a ação desse escritório, o contrato desse escritório, está lá no meio do relatório. Né? No final de 2013, esse escritório compareceu na cidade de São Carlos, já era o novo prefeito, se apresentando ao departamento jurídico atual da prefeitura, colocando preocupações. Olha, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, está se movimentando em relação a essas liminares. Eles estão fazendo petições, pode ter um outro entendimento da Justiça Federal em relação a isso. E foi o que aconteceu. Mas a administração atual é muito prepotente, é muito arrogante demais. O diretor de negócios jurídicos da prefeitura, o procurador atual, Dr. Valdomiro, falou que ia para, quando cassou a liminar no mês de julho do ano passado, falou que ia para Brasília e uma semana resolvia a questão, que isso era conversa de um cafezinho a mais com algum desembargador que resolvia a questão. Quebrou a cara, foi lá, não tem relação com desembargador nenhum, com nenhuma esfera da justiça, foi totalmente desarmado do ponto de vista jurídico, dispensou o escritório de advocacia e achou que, né, soberbamente conseguiria resolver as coisas. Deu alguns burros na água. Não resolveu, né, continuam sendo verdade. O patamar nosso mensal subiu, o patamar anterior lá, com a correção, e nesse período em que nós pagamos um valor menor, né, o governo federal está cobrando. Sim. Está cobrando um prazo de 1 ano, vai cobrar, né, o que foi pago a menos nesse período. Né? Então, o que demonstra, na verdade, uma arrogância por parte da administração, uma falta de planejamento. Se aconteceu isso, e se foi o ano passado cerca de 36 milhões de reais que foi bloqueado a mais de repasses do governo federal, eles, na verdade, propuseram um refis em que se arrecadou cerca de 24 milhões, que foi uma forma nova de se pagar as dívidas do contribuinte normal, de IPTU, ISS e taxas no município de São Carlos. Então, quer dizer, se segurou 31, 32, 33 milhões, mas eles arrecadaram de forma extra, 20 e tantos milhões, 26 milhões. Então, não é tanto dinheiro assim o ano passado. Espécie de uma compensação, né? Que fizeram, porque a dívida ativa do município, que é muito grande, né, eles fizeram um refis em que se cobrava quase nada de juros,
né? Cobrava correção monetária, mas de juros não se cobrava quase nada de multa. Então, muitas pessoas foram fazer esse pagamento das dívidas ativas passadas, o que resultou uma entrada extra de recursos no cofre da ordem de 25 milhões. Está tendo essa perda por um lado, mas ganhou o ano passado isso aí. E se tivessem, Valdeci, vou falar uma coisa para você, se tivessem divulgado de maneira mais eficiente o refis, com certeza muito mais pessoas teriam entrado. Tinha um prazo de 3 meses, eles foram divulgar o refis no último mês, nos últimos 20 dias, na verdade. Né? É uma administração, na verdade, que não tem planejamento. Com essa compensação, então seria possível dar andamento nessas políticas públicas que ficaram paradas no meio do caminho? Corta os cargos de confiança, por exemplo. Vamos cortar os cargos de confiança. Sim. No orçamento participativo, né, só de contar, ela tem acho que 6 cargos de confiança. Não existe OP na cidade de São Carlos, nada. Vamos ser claros, não tem OP. Não teve uma assembleia, não teve uma reunião de orçamento participativo na cidade de São Carlos. Para que existem esses cargos, na verdade? É gozado, entendeu? Então tem que cortar, se cortasse algumas coisas, se replanejasse. Por exemplo, se eles mandarem um novo projeto de refis para a Câmara, eu tenho certeza que todos nós, vereadores, votaremos favoravelmente, mais uma vez, a um refis na cidade, porque acabou. O refis acabou em setembro, da Prefeitura, e o do SAI acabou em dezembro. Mas é possível, vereador, levantar essa bandeira novamente? Não tem nada, né? Nós não somos contra que faça, porque, na verdade, não privilegia o mal pagador. Porque o valor histórico está mantido. A correção monetária sobre a dívida lá do IPTU, lá de, sei lá, uma pessoa que deu há 10 anos atrás, se corrigiu monetariamente. Perfeito. Então a cidade não perde, o que não tem é a implicação de juros e multa. Ganha-se dos dois lados. A pessoa que está inadimplente... A pessoa ganha e a cidade ganha. Acima de tudo. Que é uma possibilidade concreta de se rever parte da dívida ativa do município, que é monstruosa, que é muito grande. Muito bem. A você que está chegando agora, esta é a sua TV São Carlos, canal 7. Este é o nosso Checkmate, batendo um papo aqui com o vereador Lineu Navarro, do PT. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais, fique ligado. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara. Atenas Paulista, transportando vidas. Atenas Paulista, transportando vidas.